podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre como as baterias térmicas prometem um futuro mais limpo na fabricação industrial. Para me ajudar a conduzir essa conversa, tenho comigo aqui mais uma vez Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos nessa. Bom, Hudson, então vamos começar a nossa conversa de hoje, que é um pouco mais técnica, pelo começo mesmo, né? Eu acho que é sempre importante a gente colocar alguns fundamentos básicos nesse tipo de assunto. Então, eu queria ouvir um pouco de você, o que são as baterias térmicas? Bom, Tomás, a gente sempre fala aqui sobre baterias veiculares, né, dos veículos elétricos, as baterias até estacionárias, né, sempre falando de bateria como algo para armazenar energia elétrica. Né? A gente conhece as baterias dos celulares, as baterias, as pilhas, né, que também são consideradas baterias, mas poucas vezes a gente reflete sobre armazenar outro tipo de energia, né, outra modalidade que são as baterias térmicas. Né? Elas são baterias pensadas em armazenar não eletricidade, como a gente usualmente costuma falar, mas também armazenar calor. E por que isso é importante? Né? Tem um relatório super legal da Agência Internacional de Energia que coloca, né, e acho que bota um número em voga, que é um número super importante para a nossa reflexão, que o calor industrial é responsável por 20% das emissões globais de carbono. Né, para reduzir a pegada de carbono, não basta reduzir a nossa transmissão de energia elétrica ou a queima para a mobilidade veicular, mas também a necessidade de gerar calor para a produção de bens de consumo, né, como alimentos enlatados, utensílios de cozinha, vidro, aço, cimento, bens comuns são produzidos utilizando o calor. Né, e eu estou falando isso de fornos, né, altos fornos, por exemplo, da siderurgia chegam a 1.000, 1.500 graus Celsius. Então você precisa de muita energia para gerar esse calor e produzir esses bens industriais. Então, quando a gente está falando de baterias térmicas, a gente está falando de baterias que são feitas de materiais capazes de reter e depois liberar calor para a utilização de processos industriais. Muitas vezes esses blocos são feitos de carbono sólido, sais fundidos, areia, até água, né, dependendo da necessidade de calor, né, quando não é uma necessidade tão grande quanto a necessidade, por exemplo, de siderurgias ou outros processos químicos mais intensos, a gente está falando aí de até utilizar água como fonte de armazenamento de calor para depois soltar. E as baterias térmicas, elas têm um potencial grande de se tornarem aliadas à descarbonização, ao momento da transição energética, porque você pode, para gerar esse calor que vai ser armazenado e depois liberado, ele pode ser feito através de energias renováveis. Então, você, por exemplo, pode ter uma fonte eólica ou solar, que é uma fonte renovável, sendo utilizada para aquecer esses blocos das baterias térmicas, né, principalmente os blocos sólidos, como a gente vai ver de algumas startups aqui, mencionadas aí ao longo do artigo, como a Antora, e depois liberar esse calor, substituindo queima de carvão, gás ou outros combustíveis não associados a uma transição energética limpa. Muito bom, Hudson. Feito aí dado esse contexto inicial, esses fundamentos, né, de como funciona a tecnologia, o que vem sendo aí desenvolvido de mais inovador nessa frente de pesquisa das baterias térmicas? Então, Tomás, eu acho que tem várias startups que estão surgindo, desenvolvendo nessa área. Eu vou destacar aqui 3 delas. Eu acho que a primeira delas é uma startup sediada na Califórnia, chamada Antora Energy, que eu já tinha mencionado lá na nossa primeira pergunta. Ela anunciou recentemente o plano de abrir uma grande fábrica em larga escala, ou seja, hoje um dos principais desafios da difusão das baterias térmicas é a produção em escala. Então ela já vem produzindo há algum tempo baterias térmicas modulares,
mas agora ela realmente está entrando num nível de escala que pode gerar um grande impacto na transição das indústrias pesadas para fontes não dependentes de combustíveis fósseis, como hoje é utilizado, né? Principalmente carvão para a geração de calor. O cofundador, né, e diretor de operações da Antora deu uma entrevista à MIT Technology Review americana, falando, né, disso, que uma das maiores dificuldades da descarbonização, né, do processo da transição energética são as indústrias que demandam calor. Você, por exemplo, nos veículos elétricos, como a gente fala, você pode gerar eletricidade mais limpa, em algumas outras fontes de geração de energia também a gente consegue ter alternativas clean, mas na parte de geração de calor era basicamente queima de combustíveis fósseis a alternativa. Então você fazendo, né, ou seja, trazendo as tecnologias de baterias térmicas que podem ser aquecidas com fontes renováveis, você começa a trazer a possibilidade das indústrias continuarem crescendo sua produção, que é uma coisa muito discutida, né, nesse conceito de capitalismo consciente, ou seja, vamos consumir menos porque a produção emite muito carbono, e você continuar crescendo a produção industrial ao mesmo tempo reduzir as emissões, porque vai estar substituindo esses 20% que a Agência Internacional de Energia colocou como fonte de renovável. Então, acho que é super importante a gente destacar isso. E acho que vale também fazer o destaque sobre a diferença, né, do que a gente chama de escopo 1, escopo 2 e escopo 3 do Net Zero. A gente sempre menciona esse termo de zerar as emissões de carbono, fazer a compensação das emissões de carbono. E quando a gente fala disso, existem escopos diferentes, né? Então, o que é o escopo 1, escopo 2 e escopo 3? O escopo 1 é quando uma empresa, uma entidade, uma instituição zera a emissão de carbono da sua produção direta. Ou seja, é o que a própria empresa controla, né? Então, uma empresa que fabrica um tal produto, ela zera as emissões do processo de fabricação daquele produto que ela coloca. O escopo 2 é quando ela, além de zerar o carbono da própria produção, né, da própria linha dela, ela também zera as emissões do consumo de eletricidade. Então, ou seja, ela só consome eletricidade de fontes renováveis, além da própria produção, da própria linha da capacidade produtiva. Então, você gera de um fornecedor importante, que é o seu fornecedor de energia. E o escopo 3 é quando você zera as emissões ligadas a toda a sua cadeia de fornecedores. Então, né, uma empresa, por exemplo, que fabrica sapato, o saldo negativo dela, o saldo zero de emissões de carbono, inclui o fornecedor, a emissão zero do fornecedor de tecido dela. Realmente é algo muito, muito, muito avançado que pode fazer. Quando você atua com as tecnologias de baterias térmicas, você consegue dar um grande salto na direção de zerar não só o escopo 1, que é a sua própria linha de produção, o calor necessário, mas também o escopo 2. Porque se você conseguir gerar eletricidade para aquecer essas baterias com fontes renováveis, você consegue fazer um net zero de escopo 1 e escopo 2. Por isso que essa tecnologia tem um potencial grande, muito além da geração de calor industrial propriamente dita, né? Ela consegue realmente afetar aí cadeias bastante longas nesse sentido. Então, acho que também vale a pena, né, além da Antora Energy que a gente mencionou aqui, que foi citado lá no artigo, né, a Rondo Energy, que também é uma outra startup, também é americana, né, os Estados Unidos têm investido bastante nisso. Ela já tem uma planta de fabricação em escala industrial, mas ainda é pequena, e anunciou também recentemente planos de expansão. Elas usam materiais um pouco diferentes da Antora Energy, que usa principalmente blocos de carbono. Então você consegue avançar bem nessa tecnologia. E também acho que vale destacar também a Kraftblock, que é uma startup dessa vez alemã, né, uma empresa alemã, que tem colaborado com várias empresas. Acho que vale o destaque aqui do projeto de colaboração dela com a Pepsi, para substituir caldeiras a gás por baterias térmicas, principalmente a produção de batatas fritas, bebidas enlatadas. A indústria alimentícia usa muito calor em seus processos industriais, demanda muita energia para a geração de calor. Então as baterias térmicas também podem ser um grande avanço, como esse que a gente mencionou aí da Kraftblock, que tem essa parceria com a Pepsi
para substituir caldeiras a gás por baterias térmicas na produção de vários alimentos, né, principalmente batatas fritas e bebidas enlatadas. Muito bom, Hudson. Outra coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, né, é a importância de ter um ecossistema que seja propício, né, para o desenvolvimento, para o surgimento desse tipo de inovação, né? Enfim, para revelar novas tecnologias e modelos de negócio que viabilizem essas tecnologias para uma solução de massa. No caso das baterias térmicas, o que você destacaria, né, como esses motores atuais aí do desenvolvimento dessa indústria, né? Enfim, o que vem impulsionando, incentivando a evolução de soluções como as da Antora? Então, excelente ponto, Tomás. Eu acho que o papel, né, do governo, a gente sempre fala isso, sempre fala quando menciona o RIP, né, das 5 pontas do desenvolvimento de um ecossistema de inovação. O governo, sem dúvida, é um ator muito importante nesse processo como um todo. Nos Estados Unidos, uma das coisas que mais vem impulsionado essa transição, a gente falou aqui de 2 startups que são americanas, estão surgindo outras soluções, é a Lei de Redução da Inflação, né? Um grande programa governamental com previsto 400 bilhões de dólares de investimento para acelerar a transição energética na direção de uma maior descarbonização, ou seja, acabar se afastando um pouco mais dos combustíveis fósseis como de maneira geral. E uma das maiores preocupações e críticas a esse processo de transição energética limpa é que a gente fala aqui desde o primeiro episódio, quando a gente mencionou lá o conceito de transição energética, que envolve descarbonização, digitalização, descentralização e principalmente democratização, ou seja, a transição energética não pode ser feita excluindo, né, grupos, principalmente grupos mais pobres, que tem mais dificuldade, né, de acesso a empregos, a esse desenvolvimento de novas tecnologias. Então, quando você fala de uma transição energética de um modelo para o outro, muitas vezes você acaba levando a fechamento de fábricas. A indústria, o baixo crescimento não gera empregos novos, pode gerar até desemprego, dependendo da tecnologia sendo utilizada. E as tecnologias de baterias térmicas, elas permitem, em grande parte, você fazer essa transição de processos mais limpos, processos industriais mais limpos, sem grandes interrupções, como, por exemplo, o fechamento de fábricas, ou contratar nova mão de obra, demitir outras pessoas por não saberem operar com novas tecnologias, né? Ou seja, quando você sai de um modelo térmico para um modelo elétrico, muitas vezes, em processos industriais, você demanda novas tecnologias, novos aparelhos que demandam capacitação ou até mesmo exclusão de alguma dessas pessoas, né? Então, essa tecnologia de baterias térmicas, elas podem ajudar também nesse ponto, ou seja, evitar esse estresse, essa perda de empregos, a reestruturação, né, de matrizes, né, de indústrias, de processos industriais inteiros, substituindo, basicamente, trocando os combustíveis fósseis por baterias térmicas. Então, isso ajuda também não só no D de descarbonização do processo industrial, mas também no D da democratização, ou seja, incluir os trabalhadores atuais das indústrias nesse processo e não gerar demissão, né, e não gerar nenhum tipo de problema social que pode ter um impacto negativo, talvez pior do que o que se está tentando remediar. Perfeito. Bom, a gente até agora, né, falou sobre um futuro que já está acontecendo, mas eu queria aí mudar um pouco o nosso direcionamento para esse futuro que ainda está por vir, né? Então, olhando aí todos esses movimentos que a gente falou até aqui, relacionados às baterias térmicas, quais são as próximas tendências, tecnologias, iniciativas ou modelos de negócio que a gente precisa ficar de olho? Então, Tomás, acho que como próximos passos, né, assim, acho que primeiro vale fazer um retrato, né, um panorama do momento que a gente está. Embora a tecnologia seja muito promissora, a gente ainda está em estágios iniciais da adoção dessa tecnologia de forma maciça, ou seja, para a gente gerar um impacto grande, a gente tem que realmente criar um padrão novo. O Blaine Collision, né, que é o diretor executivo da Renewable Thermal Collaborative, que é uma coalizão que trabalha justamente para descarbonizar o calor industrial, muito associado aos impactos esperados lá pela legislação americana e até europeia. Ele tem uma mensagem otimista dizendo que a gente está hoje com as baterias térmicas na iminência de entrar numa escala inicial substancial.
é algo que a gente viu com uma tecnologia que não é tão limpa, mas também foi muito importante para o cenário energético americano, que foi a questão do shale gas, né? Uma tecnologia do fraturamento hidráulico, começou de maneira um pouco mais tímida, mas rapidamente ganhou escala e hoje é algo amplamente utilizado. Então, as baterias térmicas podem estar nesse exato momento. A gente gosta aqui de antecipar o futuro, aqui no nosso podcast, né? Então, a gente está falando aqui das baterias térmicas, que pode ser algo realmente muito, muito, muito promissor, né? Então, assim, eu acho que a grande tendência, a grande vantagem das baterias térmicas é elas serem realmente bastante flexíveis e elas serem capazes, né, como o Blaine bem mencionou, de se adaptarem a vários contextos. A gente está falando de processos industriais de vidro, cimento, né? Cimento é altamente intensivo, necessidade de calor, processos siderúrgicos, equipamentos metais mecânicos que usam muita energia térmica, que hoje é baseada em combustíveis fósseis, e mesmo numa transição para o setor elétrico, demandariam muito de uma rede de armazenamento de energia elétrica e geração renovável intermitente, né? E lembrando, você vai precisar de baterias no sistema, mesmo fazendo a transição para o setor elétrico, porque boa parte das principais fontes renováveis são intermitentes, como a solar e a eólica, né? Ou seja, para linguajar um pouco mais leigo, né? Você não tem uma geração de sol uniforme ao longo do dia inteiro, assim como você não tem ventos constantes ao longo do ano inteiro ou dos dias inteiros. Então você realmente vai precisar de alguma coisa que faça esse papel de bateria, né? Hoje são as baterias elétricas, de íon de lítio, a gente já fez vários episódios falando sobre isso, mas as baterias térmicas podem ser uma solução muito, muito, muito significativa para algo que hoje corresponde a 20% de todas as emissões, que são a geração de calor industrial, né? Então acho que é super importante colocar isso. Então acho que vale a pena a gente acompanhar aí os movimentos da Antora Energy, dessa startup americana, da Rondo Energy, da Craft Block e outras que estão surgindo aí para poder endereçar essa questão das baterias térmicas, os novos materiais, pesquisas de novos materiais, né? A gente falou dos blocos de carbono, sais, areia, até água, utilizado como insumo para a produção dessas baterias. Então, com certeza vão surgir novos materiais nesse processo. Então, acho que vale a pena olhar de maneira geral para o que vai acontecer nos próximos anos nesse segmento das baterias térmicas. Muito bom. Como sempre, a conversa está ótima, mas nosso tempo está chegando ao fim. E aí chega a hora mais aguardada do episódio, que são as nossas dicas do Energy Beats. Vamos lá? Momento Energy Beats. Bom, pessoal, para o Energy Beats de hoje, eu gostaria de deixar uma dica que não fala exatamente sobre baterias térmicas, mas acho que vale super a pena olhar e observar. O livro A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, um livro escrito em 1957, foi eleito pela Biblioteca do Congresso Americano o segundo livro mais influente da história dos Estados Unidos, e é um romance, é uma coisa super interessante, vale a pena dar uma conferida. E o que tem a ver com o nosso episódio aqui, que eu acho que vale a pena observar, é o retrato minucioso que ela faz numa época em que o calor industrial era a principal fonte de energia. A gente está falando aí na década de 50, 60, a era das grandes indústrias, das ferrovias, que o calor era a fonte mais importante tanto para o transporte ferroviário quanto para a maior parte da fabricação industrial, quando começaram a surgir os grandes conglomerados industriais. Então a Ayn Rand retrata muito bem esse cenário e como o desenvolvimento do empreendedorismo, das indústrias, da economia americana e da economia mundial como nós conhecemos hoje surgiu. Então acho que vale super a pena. A Ayn Rand é uma escritora, dramaturga, roteirista e filósofa russa. Então ela viveu na Rússia, veio para os Estados Unidos e viveu esse período de grande transformação na economia americana, baseada na energia gerada por calor. E agora a gente vive um momento em que as baterias térmicas podem substituir isso e todas essas emissões de carbono daquela época, que não era uma grande preocupação, né, para o mundo, diga-se de passagem, e aí passou a ser, podem ser substituídas
pelas novas tecnologias e novos empreendedores como os que mencionamos nesse episódio. E aí, Tomás, e você? Quais são seus beats de hoje? Bom, está no último mês do ano, né? E já começam todos os papers e listas de tendências para 2024, aparecem em diversos setores, e falando de diversas tecnologias também. Tem um desses materiais que é bem interessante, que fala sobre o setor de energia e os momentos de transição energética, que é o Energy Outlook 2024. Ele é produzido pela Economist Intelligence Unit, que é a divisão de pesquisa e análise do Economist Group, que publica The Economist. Então, fica aí a minha dica para quem quiser ficar de olho para ver, na visão deles, quais são as tendências e tecnologias que vão orientar a indústria da energia nos próximos meses. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Não deixem de nos seguir no perfil da MIT Technology Review, na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais, vai lá. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela conversa, pela excelente conversa. Obrigado, Hudson. Pessoal, obrigado pela audiência. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Nos vemos na semana que vem. Um abraço. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.